Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Ribeiro, sou pastora auxiliar na 87ª Igreja do Evangelho Quadrangular e eu te convido nesse momento a nós refletirmos juntos nas Sagradas Escrituras, ok? Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra por gentileza lá no Salmo de número 103. Nós vamos ler alguns versículos e depois vamos aí conversar a respeito deles, ok? Então, o Salmo de número 103 diz o seguinte: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Vamos voltar um pouquinho no verso 2, que é o principal objetivo da nossa reflexão. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos ver Deus fazendo grandes coisas na vida de homens e mulheres ao longo de toda a narrativa bíblica, né? Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vemos vários personagens, inúmeros personagens bíblicos, e Deus mostrando a sua misericórdia, mostrando o seu amor, a sua compaixão, mostrando a sua justiça, fazendo milagres. E aí nós pensamos, mas será que isso foi somente lá no passado? Será que isso aconteceu somente lá no passado? Muitas vezes nós escutamos histórias como, por exemplo, de Abraão, o pai da fé, uma pessoa que foi significativa e é ainda significativa para as grandes religiões da humanidade, né? Para o cristianismo, para o judaísmo. Abraão, que recebeu um filho, a promessa de um filho, e essa promessa se concretizou justamente lá na sua velhice, quando ele já era avançado em idade. A sua esposa, Sara, também avançada em idade, mas ele creu, ele teve fé, ele também é chamado pai da fé, justamente porque ele creu, ele não duvidou da promessa de Deus, e essa promessa se concretizou na sua vida quando nasceu Isaac, o filho, né, tão querido, tão desejado, e através de Isaac depois veio toda a nação de Israel, que nós temos até os dias atuais, a nação de Israel. A palavra diz que Abraão seria, a promessa de Abraão é de ser o pai de muitas nações, e não somente Isaac, mas também Ismael, que foi filho de Abraão, também se tornou uma grande nação, não é mesmo? Então, fora Abraão, nós temos outros personagens, por exemplo, como Davi, né? O que dizer do rei Davi, as grandes feitos, as grandes coisas que aconteceram na vida deste homem, que nós podemos observar ali, por exemplo, Deus tirando ele do pasto, do cuidado com as ovelhas, não é? Ele sendo ungido como rei, e essa promessa de ser um rei se concretizando lá na frente, com os grandes feitos que nós podemos ler ali no livro de Crônicas, nos livros dos reis. Nós podemos observar os salmos que Davi fez, que até hoje, inclusive esse que nós lemos, é um dos salmos de Davi, que são cantados, que nós lemos como orações. No Novo Testamento também temos grandes homens, grandes mulheres de Deus. Nos evangelhos, por exemplo, nós temos a vida de Lázaro, que foi tremendamente tocado pela presença de Jesus. Não só ele, mas também toda a sua família, Marta, Maria, que eram suas irmãs, tiveram suas vidas tocadas, tiveram suas vidas transformadas, não é? Através de milagres. A vida daquela mulher que sofria de hemorragia durante 12 anos, sofrendo ali com um fluxo de sangue, aquilo não cessava, e ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. O apóstolo Paulo, um homem que ninguém acreditava que jamais poderia se converter ao evangelho, talvez pensasse, não, esse não. Qualquer um, esse não pode, ele é um perseguidor, ele não tem como este homem ser transformado. No entanto, no encontro com Cristo, rumo a caminho de Damasco, ali ele teve aquele encontro com Jesus e a sua vida
foi totalmente transformada, não é? As suas ideias, as suas crenças foram transformadas, porque ele teve um encontro real, um encontro verdadeiro. Ele viu que Jesus, mais do que uma religião, ele era uma pessoa que estava ali com a sua misericórdia, com a sua compaixão, olhando para ele, olhando para o seu zelo, não é? E transformou ele num grande apóstolo. Os apóstolos todos e tantos homens e mulheres de Deus que nós podemos ver o relato ali nas Escrituras. Com certeza você conhece a história de um ou mais desses personagens bíblicos, destas pessoas que a gente citou e outras tantas que a gente poderia ter citado. Mas aí vem a nossa reflexão, porque este salmo que nós lemos, ele diz: bendiga a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Nós olhamos muitas vezes para esses personagens do passado, suas histórias são maravilhosas, sempre tem coisas para nos ensinar, há coisas tremendas para nós aprendermos. Mas e nós? O que Deus tem feito em nossas vidas? Nós também somos personagens nessa história. Muitas pessoas acreditam, não, Deus fez isso lá no passado, e isso não se aplica nos dias atuais. Mas as Escrituras dizem lá em Hebreus 13:8 que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. Por mais que as pessoas não acreditem, por mais que elas não creiam, o nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus de promessas, o mesmo Deus de provisão, o mesmo Deus de misericórdia, de compaixão. O que Ele tem feito na sua vida? O que Ele tem feito na minha vida? É essa reflexão que eu proponho a você neste momento. Que você comece a trazer à sua memória aquilo que Deus tem feito na sua vida. O que Ele tem feito? Será que Ele tem trazido provisão? Ele tem trazido a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça, abençoado a sua família, o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua saúde. O que Deus tem feito ao longo do tempo na sua vida? Muitas pessoas, por exemplo, que a gente conversa, algumas diriam, nossa, minha vida foi transformada, minha vida mudou. Eu era assim, eu era uma pessoa descrente, eu era uma pessoa que não acreditava, eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa triste. Mas a presença do Espírito de Deus na minha vida me transformou, né? A minha provocação nesse momento é que você pegue um caderninho, pegue uma folha e comece a escrever tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Por que eu preciso fazer isso, pastora? Para que a sua fé seja renovada. E esse Deus que operou lá no passado na vida desses homens é o mesmo que está aqui hoje operando em nossas vidas. É o mesmo que nos traz ainda o alento, que nos traz a esperança, que nos traz os milagres, que nos traz a alegria, a fartura, não é? Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus feitos. Nós precisamos trazer a lembrança, nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós dia após dia. Por mais que nós passemos momentos de tribulação, momentos difíceis, momentos que às vezes não sabemos o que fazer, mas é justamente nesses momentos que nós precisamos lembrar que aquele que está conosco, ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é o Criador de todas as coisas, não é? É aquele que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu deixo essa palavra para você, essa reflexão para você, ok? Que através dessa palavra, que nesse momento você possa trazer à tua mente, para que isso gere esperança no seu coração, para que gere fé no seu coração, mesmo diante de situações difíceis. A palavra também nos diz que nós precisamos ser pessoas gratas, pessoas que tenham louvores nos lábios, gratidão nos lábios. É tão triste uma pessoa ser ingrata, é tão triste uma pessoa ela não ter, quando você conversa com alguém amargo, isso é terrível, não é? Você vai conversar, só sai amargor da boca, só correm palavras tristes. Nós precisamos aprender a ter palavras de gratidão, a palavras boas, palavras de bênção, palavras abençoadoras, ok? Eu convido você nesse momento
a curvar a sua cabeça, a fechar os teus olhos e nós termos ali um minutinho de oração e pedirmos a Deus que esse mesmo Deus que operou no passado continue operando nos nossos dias, que Ele possa operar aí onde você está, naquilo que você precisa. Ele já tem feito isso. Começa a trazer à sua memória aquilo que Deus já fez e que isso possa realmente trazer esperança para a sua vida. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, que nós possamos não nos esquecer de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E que, Senhor, essa lembrança possa, Senhor, gerar esperança e fé em nossos corações, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para continuar e terminar esta obra. Nós confiamos em Ti, entregamos nossas vidas, nossas famílias, nossos problemas, todas as situações, porque o Senhor é fiel e é através da sua fidelidade que nós somos alcançados com compaixão, com amor, com bondade. Nos dê, Senhor, a segurança, a serenidade. Nos dê, Senhor, o amor que precisamos para os nossos dia a dia, para termos a fé como Abraão teve de não duvidar da promessa, que nós possamos também ter essa fé, uma fé sólida em Ti. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas famílias, pelo nosso lar. Muito obrigado por todas estas bênçãos. Obrigada pela salvação que vem através de Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos ter um coração mais grato, menos reclamão e mais grato. Sempre gratos a Ti, gratos pelo dom da vida. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Desejo a você uma excelente semana. Que Deus te abençoe grandemente. Te surpreenda essa semana. É o meu desejo, ok? Um abraço e até a próxima.